Na nossa aula de ética vai falar sobre literatura de cordel. Literatura de cordel, ela é uma manifestação do interior do Nordeste. Vale ressaltar que ela veio, da Europa com os nossos colonizadores, mais precisamente com os portugueses, Mas ali no final do século XIX foi que a literatura de cordel ela se popularizou no Brasil. Vale ressaltar também que os locais onde as literaturas de cordel era bem comum antes da chegada aqui no nosso Brasil era na Inglaterra, na França e Espanha. Eles tiveram origem lá nesses países da Europa. Na verdade, esses pequenos folhetos eles eram publicações adaptadas de livros eruditos de escritores da elite, destinados ao povo, impressos em folhas simples e em grande quantidade, eram vendidos ao preço acessível. Apesar do formato da literatura de cordel, ter se inspirado nos folhetos lusitanos em relação ao conteúdo e manifestação cultural, a autonomia da questão da literatura de cordel aqui no Brasil ganhou outros moldes. Porque ele não retirou essa questão da tradição oral. Ele tem um caráter de tradição oral que é muito comum no nosso Nordeste. Aquela história que é passada de pai para filho ou de filho para pai, tem temas bem relevantes. Uma das coisas que a literatura de cordel tem é uma métrica certa, a questão das rimas, e é claro, não podemos esquecer que literatura de cordel, por quê? Esses pequenos panfletos, eles eram vendidos, mais precisamente aqui no nosso Nordeste, no nosso país, nas grandes feiras livres, grandes comércios, e eles eram postos em cordões e expostos. Então, assim, as pessoas que frequentavam aqueles locais passavam por ali e compravam. Bom, aí por isso que veio o nome de literatura de cordel, porque tinha os cordéis, os cordões, melhor dizendo, que é onde os livros ficavam expostos ali nas grandes feiras livres. Vale ressaltar, lá no final do século XIX, o João Martins Ataíde, Francisco das Chagas Batistas, e dentre os poetas já nascidos no século XX, Antônio Carlos dos Santos, Aleovaldo Viana, Expedito Sebastião da Silva, José Costas. Esses são os grandes cordelistas brasileiros. E por falar em grandes cordelistas brasileiros, folhetos de cordel são hoje uma rica fonte de informação sobre a história do povo nordestino brasileiro. No acervo da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, existem 7.000 folhetos, livros e materiais de pesquisa sobre o cordel. Temas bem comuns tratados na literatura de cordel. A cerca no Nordeste brasileiro é um dos temas, onde traz a miséria, a fome. Então, assim, dentro dessa literatura, há o relato por esses autores de tudo, de ruim, é claro, que a seca pode proporcionar ao nosso povo, ao povo nordestino. Mas também dentro dos folhetos impressos da literatura de cordel, tem muito do folclore nordestino. Você vai encontrar histórias que relacionam, vai ter o Saci, vai ter uma história que vai relacionar a mula sem cabeça, uma história que vai relacionar o lobisomem. Tem também aventuras, sim, aventuras. É muito comum trazer aventuras dentro da literatura de cordel, relacionadas até à própria independência, com um pouco de sátira, O cordel também tem isso, o cordel também satiriza, as questões nacionais e as questões do meio a qual o escritor vive. O cordel também vai tratar de amor, porque no Nordeste também tem Romeu e Julieta, Eles vão tratar de histórias de amor, talvez impossíveis, entre um casal nordestino. Então, assim, é muito comum essa questão do amor estar relacionada em um dos temas da literatura de cordel. Características da literatura de cordel.
Os poemas falados e escritos em folhetos pelos cordeiristas têm como as principais características relatos populares de temas, utilização de linguagem informal, a linguagem que a gente fala no dia a dia, coloquial, a utilização de métricas e rimas, a oralidade, musicalidade, utilização de humor, ironia, sarcasmo. Eles retratam os costumes locais, né? Vale ressaltar que o repente e a literatura de cordel. O repente na literatura de cordel são expressões populares nordestinas e são semelhantes. O repente, ele vem, né? Ele pode vir com um violão ou com um pandeiro. Então, você vai fazer a métrica e a rima ali naquela hora, né? O caju e o castanha, que são dois exemplos de grandes repentistas, eles trazem essa questão do repente nordestino. Não só eles, mas também temos aqui na nossa Bahia o Buli Buli, né, que é um repentista de mão cheia. Vale ressaltar que a literatura de cordel, ela é, na verdade, um dos patrimônios a qual o Nordeste tem na área da literatura, porque ele retrata a fome, a miséria, as dores de um povo, muitas vezes as aventuras, as desventuras, os amores, os desamores, os prazeres, né, de um povo sofrido e aguerrido igual o povo nordestino. Não, tá vendo? No finalzinho até eu fiz um versinho da literatura de cordel. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.